Você já parou para pensar quantas pessoas sorriem por fora, mas estão desabando por dentro? Neste vídeo profundo e real, revelamos histórias de vidas que pareciam perfeitas mas estavam sendo corroídas pelo silêncio da ansiedade, da depressão e do burnout. Casos reais, dados chocantes e um alerta urgente. Saúde mental é tão importante quanto saúde física e precisa ser falada agora. Depoimentos emocionantes, dados impressionantes do Brasil e do mundo. Reflexões que podem salvar vidas, um convite à empatia, ao cuidado e à escuta verdadeira, se você ou alguém próximo está sofrendo em silêncio. Este vídeo é para você. Assista, compartilhe e ajude a tornar o invisível visível. Saúde mental invisível. O que as pessoas escondem por trás de um sorriso? Ela sorria todos os dias no trabalho. Era pontual, educada, organizada. Sempre com uma palavra gentil para cada colega, com um café quente na mão e uma força que parecia inabalável. Mas o que ninguém sabia é que todas as noites ela chorava sozinha no quarto. Aquela mulher forte estava sendo destruída em silêncio por dentro. E, um dia, sem aviso, não apareceu mais. Não estou bem. Preciso cuidar da minha mente como cuido do meu corpo, disse ela. Mas por dentro, vivia uma escuridão profunda. Sua morte abalou o planeta e escancarou a verdade. Depressão não tem cara, não tem sinal claro. Às vezes, ela se esconde atrás de uma piada. Essa frase virou um grito de alerta. Até os mais fortes desabam. Até os vencedores sentem medo. Até quem parece brilhar pode estar quebrado por dentro. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do coração, dos pulmões, dos ossos. Porque a mente, quando adoece o corpo inteiro. Essa história é real e não é única. Em 2019, um estudo da OMS revelou que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Respire, olhe para dentro. Peça ajuda. Fale. Não se esconda atrás do sorriso. São mais de 18 milhões. E a maioria delas está sorrindo por fora enquanto trava uma batalha invisível por dentro. Não dá para ver a ansiedade, não dá para medir a intensidade da dor mental com uma régua, mas ela existe e mata. Casos de burnout aumentaram em mais de 30% nos últimos anos. Às vezes está naquele pai que trabalha horas extras para sustentar a casa, mas mal consegue dormir de tanto estresse. Às vezes está na jovem que vive postando fotos sorrindo nas redes sociais, mas que se sente invisível no espelho. Às vezes está no amigo engraçado do grupo que sempre anima os outros, mas se cala quando o assunto é ele mesmo médicos. Professores, motoristas de aplicativo, mães exaustas, jovens pressionados por metas inalcançáveis, profissionais que não conseguem mais respirar com liberdade. Estão todos se arrastando, sorrindo em reuniões, fingindo que está tudo bem em redes sociais enquanto implodem emocionalmente. Simone Biles, a maior ginasta do mundo, desistiu das finais olímpicas por causa da saúde mental. Robin Williams, um dos comediantes mais brilhantes de todos os tempos, fazia o mundo inteiro rir. É um vazio que consome, é uma exaustão que palavras não explicam, e o primeiro passo é olhar além do sorriso, é perguntar de verdade: você está bem? E estar pronto para ouvir a resposta real. A verdade é essa. Muita gente está pedindo ajuda em silêncio, está esperando alguém notar, está lutando para não se afogar. Por isso,
Falar de saúde mental é urgente, é necessário, é questão de sobrevivência. Não é frescura, não é drama, é uma dor real. Autocuidado não é luxo. Terapia não é fraqueza. Descansar não é preguiça. E chorar não é sinal de derrota. Talvez hoje você tenha cruzado com alguém que está sorrindo, mas está em pedaços. Talvez esse alguém seja você, então pare, porque ninguém merece lutar sozinho contra uma dor que o mundo insiste em ignorar. Saúde mental importa e precisa ser visível. Agora, e a verdade que poucos têm coragem de admitir é que o sofrimento mental pode estar onde menos se espera. Quantos estão morando dentro de si mesmos como se fossem hóspedes indesejados? Quantos se sentem culpados por estarem tristes? Como se a dor emocional fosse uma falha de caráter. Quantos fingem ser fortes porque ouviram a vida inteira que chorar é fraqueza, que isso vai passar, que é só sair um pouco, quando na verdade tudo o que precisam é de acolhimento, de um ouvido, de um abraço, de não serem julgados por sentirem. Em hospitais, os plantões noturnos revelam histórias que não vão ao ar. Pacientes jovens chegando com crises de pânico, adolescentes que tentaram o silêncio eterno porque acharam que não eram suficientes. Estava há meses vivendo crises de ansiedade, mas dizia que não podia parar. O aluguel, os filhos, o medo de perder o emprego, uma pessoa que parece bem, pode estar só treinada para parecer. Ela colocava um batom, sorria ao telefone e ouvia gritos de clientes todos os dias. Ela precisa ser gritada com a mesma força com que pedimos socorro em uma emergência física, porque uma mente em sofrimento é também uma vida em risco. E se não enxergarmos isso agora, corremos o risco de perder cada vez mais pessoas para o silêncio. Você perceba que o seu sorriso também carrega um cansaço antigo e que você também merece cuidado para o invisível, para o abismo que cresce dentro de quem finge estar inteiro. Quando caiu, ninguém sabia o que dizer. Acharam que era só cansaço, mas era a alma implodindo. É coragem. E coragem, às vezes, é simplesmente dizer: mulheres que adoeceram emocionalmente por uma rotina que cobra perfeição em tudo, no corpo, no lar, no trabalho, na aparência. Homens que nunca choraram, mas que carregam um peso tão grande no peito que o coração começa a pedir socorro. Os empregos treinam para metas, mas não para a exaustão emocional. As famílias pedem boas notas, bons resultados, bom comportamento menos, mas esquecem de perguntar como está o coração. Mas por dentro, algo começa a se mover. Quantas vezes você fingiu não sentir nada, porque sentia que ninguém entenderia? A verdade é que a dor psicológica é uma das mais solitárias que existem, porque ela não sangra, não deixa hematomas, não aparece em exames, mas ela pode gritar por dentro com uma força que paralisa, sufoca, destrói. É como abrir uma fresta numa sala escura, menos a luz. Não entra toda de uma vez, mas aquele pequeno raio já basta para você perceber que ainda existe esperança, que ainda existe saída, que o fundo do poço não é o fim, mas o início de uma escalada lenta, dolorosa e totalmente possível. Precisamos parar de comparar dores e começar a validar sentimentos, porque ninguém sabe o peso que o outro está carregando. Às vezes é uma tonelada disfarçada
de leveza. Uma atendente de telemarketing em São Paulo foi internada após desmaiar no banheiro do trabalho. Enquanto isso, milhões tentam se autodiagnosticar. Tomam remédios por conta própria, buscam cura em vídeos, tentam meditar em meio ao caos. A verdade? O que falta é escuta, é compreensão, é espaço seguro para dizer: eu não estou bem. E isso ser acolhido com empatia, não com julgamentos. As escolas ainda ensinam matemática, mas não ensinam a lidar com o medo de fracassar. E nesse ciclo silencioso, as pessoas adoecem. Por isso, essa luta precisa ser coletiva. Precisamos normalizar a conversa. Precisamos de mais campanhas, mais apoio psicológico acessível, mais espaços de escuta, menos preconceito. Um sorriso pode esconder um grito, um olhar calmo pode esconder uma tempestade. Falar de saúde mental não é moda, é sobrevivência, é urgência, é responsabilidade social. A saúde mental não precisa mais ser um sussurro. E talvez, só talvez, ao escutar essa verdade, saúde mental não é fraqueza. Hoje eu não tô bem, mas eu quero ficar. E quando você tem coragem de dizer eu não estou bem, o mundo muda. Nem sempre por fora. Quantas vezes você se pegou dizendo está tudo bem só para não incomodar os outros? Em 2022, uma pesquisa nacional mostrou que 6 em cada 10 brasileiros sofrem de algum sintoma relacionado à ansiedade ou depressão. São pessoas como você, como seus amigos, como seus pais, seus irmãos, seus colegas. A dor mental é uma epidemia silenciosa, porque vivemos em uma sociedade que cobra produtividade acima de tudo, que valoriza quem nunca para, quem nunca reclama, quem vive ocupado, correndo, rendendo. Meditação, grupos de apoio, redes de escuta, respiração consciente, boas noites de sono, pausas no dia, alimentação equilibrada e, principalmente, diálogo. Diálogo sincero, sem julgamento, sem medo, porque cada vez que alguém se abre, o silêncio perde força. E a cura começa, e aí quando alguém para, quando alguém desmorona, o julgamento vem. Fraqueza, frescura, drama, mas o que essas palavras fazem é apenas empurrar ainda mais para o abismo. Quem já está no limite. Por isso, precisamos urgentemente tornar visível o que muitos preferem esconder, uma que se espalha nos metrôs lotados, nas salas de aula, nos escritórios, nas redes sociais, cheias de filtros, porque a saúde mental não é um luxo, é um pilar invisível que sustenta tudo. Seus relacionamentos, seu trabalho, sua motivação, sua capacidade de amar, de sonhar, de continuar, pessoas perfeitas por fora, mas em colapso por dentro. Pessoas que estavam no limite e encontraram um novo começo, quando simplesmente foram ouvidas. Um segurança de shopping que tentou suicídio e foi salvo, porque naquele dia um colega reparou em seu olhar vazio e disse: "Tá tudo bem com você. Parece pouco. O mundo não precisa ser tão pesado. E você não precisa carregar tudo sozinho." Mas foi o bastante para quebrar o ciclo do silêncio. E por que isso acontece? Talvez uma lembrança tenha voltado, talvez uma lágrima esteja querendo cair. E tudo bem se cair. Chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é um sinal de que você está sentindo.
E quem sente está vivo. Quem sente está presente. Quem sente ainda tem algo dentro de si que precisa ser cuidado. Você não precisa justificar sua dor. Você não precisa parecer forte o tempo todo. Você tem o direito de parar, de respirar, de pedir ajuda. Existem caminhos. Terapia não é só para quem está em crise. É para quem quer se conhecer, se curar, se reconstruir. Ela rouba a vontade de levantar, o brilho no olhar, o prazer de fazer o que antes era simples. Ela silencia a voz interior, distorce os pensamentos, faz o futuro parecer impossível. E o mais cruel é que muitas vezes quem está ao nosso redor não percebe, porque estamos todos tão ocupados tentando parecer bem que esquecemos de ser verdadeiros. Mas isso nos transformou em máquinas cansadas, em corpos com corações sobrecarregados, em sorrisos automáticos e olhares vazios. Histórias reais nos mostram isso o tempo todo. Você pode ser essa voz para alguém e você pode permitir que alguém seja essa voz para você. A vida não precisa ser um fardo. A saúde mental é invisível, sim, mas as consequências da sua negligência são visíveis demais. Afastamentos, vícios, relacionamentos quebrados, doenças físicas, suicídio. Falar de saúde mental é salvar vidas, é salvar a sua vida. Então, hoje, faça isso por você. Respire, repare em você, se escute, se permita sentir e, acima de tudo, se dê o direito de ser humano, com falhas, com dores, com cansaço, mas com valor, com importância, com direito à paz. Você não está sozinho e nunca esteve. Alguém se importa e esse alguém pode ser o próximo a sorrir de verdade porque você teve a coragem de falar. Saúde mental importa. Fale, ouça, cuide, viva. E talvez, nesse exato momento, enquanto você lê essas palavras, algo em seu peito esteja pulsando diferente. Durante muito tempo nos ensinaram que devemos engolir o choro, manter a postura, ser fortes o tempo todo. A saúde mental invisível cobra caro, mas não precisa ser assim. Aos poucos, estamos quebrando esse silêncio. Cada vez que alguém diz, eu faço terapia, outra pessoa encontra coragem para começar. Histórias de quem estava no escuro, mas achou uma fresta de luz. Histórias de quem sorri hoje com verdade. Depois de tanto tempo fingindo, cada vez que alguém compartilha que sente ansiedade, outra pessoa entende que não está sozinha. É por isso que contar essas histórias importa, histórias de quem caiu, mas se levantou. Você pode ser uma dessas histórias. Se você já enfrentou a tristeza profunda e levantou da cama, mesmo sem vontade, isso é coragem. Se você já teve pensamentos ruins e mesmo assim decidiu continuar, isso é força. Se você já ajudou alguém apenas ouvindo com atenção, isso é amor. E se você está aqui, agora, buscando entender sua dor ou a dor do outro, isso é o começo da cura. Existem braços estendidos esperando por você. Psicólogos com escuta gentil, amigos que talvez estejam esperando um sinal, redes de apoio, serviços gratuitos, comunidades, profissionais dedicados que estudaram para cuidar da alma. Você não precisa entender tudo agora, só precisa dar o primeiro passo. Pedir ajuda é um ato de amor próprio, mas tudo bem. O mais importante é que você se entenda, que você se acolha, que você não se abandone.
Aceitar ajuda é uma vitória silenciosa. Oferecer ajuda é um gesto de humanidade. Talvez o mundo nunca entenda completamente o que você sente por dentro. Você merece paz. Por cura, por liberdade, você merece descanso. Você merece leveza. Você merece acordar um dia e, ao se olhar no espelho, ver um sorriso verdadeiro refletido ali, não por obrigação, mas por alívio. Escolha pela sua mente, pela sua alma, pela sua paz. E quando esse dia chegar, e ele vai chegar, você vai se lembrar de que cada lágrima contida, cada noite escura, cada passo lento teve valor. E que, ao dar esse cuidado a si mesmo, você salvou algo sagrado, sua própria vida. Você vai perceber que o invisível sempre esteve ali, pedindo atenção. A saúde mental começa com uma escolha. A escolha de viver com verdade. A escolha de se amar, mesmo quando não há forças. A escolha de seguir, mesmo com medo. Então hoje, escolha por você. Você importa, sua dor importa, sua história importa. E você ainda pode reescrevê-la menos com amor, coragem e luz.